considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta e eu quero confirmar o que você falou, Bob, há um minuto atrás. Eu acho que a totalidade das igrejas Assembleias de Deus, Igreja de Deus, Quadrangular e várias denominações pequenas, batistas também, igrejas do Nazareno também e tudo mais, elas precisam admitir o que o Dr. Gray acabou de dizer. Mas é difícil, como você também disse, sim, os pregadores admitirem isto. Admitirem eu estava errado sobre algo. Nós lidamos com consequências eternas. E isto é tão sério quanto você pode imaginar quando você fala de consequências eternas. E para nós dizermos, e todos os pregadores já erraram em um momento ou outro. Todo mundo. Agora, neste caso, provavelmente você diria que todos já erraram em um momento na sua vida. Mas, para nós admitirmos, eu estava errado, na verdade, isto vai contra o nosso orgulho, porque estamos lidando com consequências eternas. Então, eu lembro do tempo quando o Senhor começou a lidar comigo sobre a doutrina da palavra rema. E isto foi 40 anos atrás. E começou a fazer eu entender e ver que eu estava ensinando estava errado. Eu não ensinava que Jesus morreu espiritualmente. Eu nunca escutei sobre isso, para ser honesto com você. Mas eu ensinava o princípio da confissão fortemente e tudo mais. Mas o Senhor começou a lidar comigo, isso está errado, você está levando as pessoas para o caminho errado. Eu estava na rádio, não na televisão, mas na rádio, 600 estações de rádio diariamente. E quando eu finalmente me acertei com Deus, e eu disse, eu vou para a rádio dizer para as pessoas que isso não está certo, que eu fui muito errado pensando nisto. Eu pensei que eu ia perder toda a audiência. E eu estava com medo que talvez eu iria perder. Mas eu cria que o Senhor queria que eu fizesse isto. E eu nunca vou esquecer aquele dia que eu fiz isto. Eu não sabia qual seria a reação, mas a nossa audiência dobrou. Ao invés de perder, nós ganhamos não só aqueles que tínhamos, mas uma grande porção a mais também. Mas isto foi difícil, foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer, admitir, eu estou errado sobre o que eu estou ensinando vocês de certa maneira. E sabe, como eu disse, todos nós, cada pessoa, seja um leigo ou um ministro, eles precisam, nós entendemos a cruz para a santificação, a graça e a lei para a nossa vida, a graça, eu deveria dizer, para viver. Nós devemos chegar a um ponto onde nós sabemos que nós estávamos errados, tendo uma mentalidade da lei. E eu me lembro, falando de mim mesmo, e todos nós temos o nosso testemunho, mas eu me lembro a terminologia obras de justiça. Eu lembro disso, toda a minha vida, de certa maneira, eu fazia obras de justiça. Isso sempre foi conectado à salvação, ou à salvação inicial. Sim. Mas quando eu vim para o seminário bíblico, eu sempre escutei este termo, obras de justiça. Quando eu vim para o seminário aqui em 91, eu escutei, mas novamente estava conectado à experiência inicial da salvação. Mas quando eu comecei a entender a cruz para a santificação, eu entendi que eu estava vivendo com uma mentalidade de atos de justiça. E isto me chocou. Realmente me chocou. Eu não podia entender. E eu, na verdade, de uma maneira ruim, me chocou. E eu estava vivendo com uma mentalidade da carne. E eu nem havia entendido, nem sabia, com atos de justiça, como já falamos em programas passados, trabalhando, orando com a mentalidade de que, mesmo que eu amava o Senhor, cria no Senhor e cria no Senhor Jesus Cristo, mas crendo ao mesmo tempo que a minha oração estava conquistando algo.
que as minhas obras estavam conquistando a justiça, justificado diante de Deus. A minha vida de oração estava me conquistando a unção. Sim, sim. Eu escutei histórias, por exemplo, nos meus primeiros anos, sobre John D. Lake e Smith Wigglesworth, a vida de oração que eles tinham, quanto que Deus os usou. E John D. Lake, em particular, às vezes ele orava, não sempre, mas às vezes ele orava 8 horas por dia. E ele saía daquele quarto de oração, testemunhando, às vezes com um brilho no seu rosto. E eu escutei histórias sobre isso, e às vezes histórias assim podem ser exageradas, mas eu não estou dizendo que não aconteceu, mas eu escutei essa história, eu disse, bem, se for necessário John D. Lake 8 horas para receber a glória, então eu posso colocar 8 horas para receber a glória. Mas a minha mentalidade, na realidade, o que eu estava pensando é que é necessário 8 horas para conquistar, para merecer certo, a glória. Certo. E isto é uma mentalidade de atos de justiça, isto é a lei. Certo. Bem, no meio de tudo isto, Bob, Satanás, ele vai atacar. Sim, ele realmente vai causar muitos problemas, porque a luz está verde para ele. Sim, e ele então, ele vai forçar, não sei você, mas eu suspeito que na maioria dos corações e vidas ao mesmo tempo, que eles tentam ter a unção, ou o que você quiser chamar, né, para chegar mais perto de Deus, eles estão lutando com algo que está arrastando eles para baixo fortemente, e eles não sabem como obter vitória, a não ser fazer mais do que eu estou fazendo. Bem, pelo menos, né, tem tanta coisa que podemos falar, mas pelo menos um cristão com uma vida frustrada, e pode até levar a uma vida miserável. O que você falou, né, que 15 anos atrás, que eram salvos, mas miseravelmente salvos. Certo. E existem muitos crentes nesta condição, mas pode te levar a uma frustração tão grande, porque eu sei para mim mesmo, houve tempos que eu orava e eu queria que a presença de Deus enchesse meu coração. Certo. E em momentos tão monumentais com Deus, antes de até eu entender a cruz para santificação, mas meu coração estava clamando, Deus, eu sou agradecido. Deus vê o nosso coração. E meu coração, numa fé verdadeira, estava clamando a Ele. Eu não entendia o objeto da fé corretamente, mas, né, para a vida cristã, mas, veja, Ele me abençoou. Houve grandes momentos com o Senhor, mas ao mesmo tempo, eu saía daquele quarto de oração e parecia que a glória tinha ido embora. E eu voltava para... E indo de um avivamento para o outro, né, de certa maneira. E pensando, bem, se eu conseguir ficar neste lugar de avivamento contínuo, vai ser maravilhoso. Mas o pensamento era que aconteceu durante as disciplinas cristãs. Você quer falar algo? Não, eu só queria entrar no assunto aqui. Sabe, escutando essa discussão hoje, o pensamento veio à minha mente. Se você não se dobrar diante do Senhor na cruz, você vai se dobrar para outra coisa. Bom pensamento. E eu pensei, para que eu me dobrei? Eu me dobrei para o ensino superior. Enquanto eu estava vivendo a minha vida, e sabe, você me disse um dia, Dr. Gray, bem aqui neste lugar, 30 anos atrás, seja quando que foi. Você disse, irmão Swaggart, houve um momento que eu pensei que o ensino superior era a solução para o problema do homem. Eu não sei se você lembra disto ou não, mas disse, eu cheguei a uma posição que eu descobri que não é a resposta. Provavelmente isto é verdade, provavelmente é verdade. E durante os meus 20 anos, eu estive no seminário por 7 anos, muitos anos. Isto foi depois da universidade. E meu amigo, eu na verdade, eu estava interessado na educação superior e para receber o bacharelado e depois o mestrado. E uma vez que eu entrei no doutorado, eu nem sabia se eu ia conseguir completar. Eu descobri que eu era bom, então eu completei. Mas, de certa maneira, isto foi o ídolo que eu me dobrei. Mas, finalmente, eu posso te dizer, os anos se passaram
E não era o bastante. Mas eu tinha que voltar para Cristo, voltar para a cruz e voltar para as coisas simples que a Escritura nos diz. Mas será que é o caso que as Assembleias de Deus e a Igreja de Deus e quadrangulares, que esse é o caminho que eles estão viajando? Claro que é. Olhe para todas as nossas universidades. Temos instituições bíblicas, seminários bíblicos e universidades. Nós temos critérios diferentes para os pastores e ministros, uma educação mais elevada. Não há uma dúvida sobre isto. Eu estava conversando com um amigo meu, e eu acho que um dos meus irmãos, sobre a grande universidade de Lee, onde meu irmão Ted foi estudar. E ele disse para mim, Donnie, não é a universidade que eu me formei mais. Eu estava lá, em 1960, eu acho que 68 ou 67, onde ele se formou. A faculdade que eu me formei. Agora ela é uma universidade prestigiosa. Então, onde está a mente e o foco? Não está mais na cruz, não está na oração, não está na palavra, não está mais nas coisas simples da vida, mas são essas coisas que têm valor. E isto é outra palavra que eu quero dizer aqui. Em relação à minha vida, aonde eu estive nos últimos 20 ou 30 anos? E eu posso te dizer, a minha mente estava no mundo. Não no mundo no pecado, mas no mundo, nas coisas mundanas. O aplauso do mundo, a atenção do mundo. Quando a verdade é que os patriarcas do movimento pentecostal, quando estudamos sobre o avivamento da Rua Azusa, o que me impressiona é que eles estavam no chão, chorando diante de Deus, pedindo um avivamento. Mas sabe, depois de um período de tempo, eu saí daquele lugar, eu não queria estar no chão chorando. Eu queria estar plantando uma outra experiência, promovendo outra igreja e qualquer tipo de evangelismo. Eu gosto dessas coisas, mas Deus tem chamado a igreja para a simplicidade do evangelho. E antes de você falar, irmão Dave, eu quero dizer o seguinte, as Assembleias de Deus, você vai ter que dizer no próximo programa, não perca a sua linha de pensamento e Dave não perca você também. E vocês não percam o próximo programa. Obrigado por estar conosco hoje. Eu estarei esperando vocês no próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença. O objeto da